mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com credibilidade informação para a sua noite. Eu tenho o privilégio de receber nesta noite a doutora Ana Bárbara, ela que é cardiologista e vai falar hoje sobre estilo de vida, obesidade, sono e saúde cardiovascular. Doutora, muito bem-vinda, saudade de você, viu? Boa noite, Como é que muito você está? obrigada mais uma vez. Agradeço. Adoro vir aqui conversar com você sobre esses temas. Trazer informação boa, de qualidade, né? Com certeza, estimular a saúde de alguma forma. Doutora, a gente sabe que a cardiologia, ela anda numa nova direção, né? Que na direção tanto de tratar doenças como prevenir doenças também, né? Trazer ali a qualidade de vida, conscientizar a população da importância de ter bons hábitos para ter uma melhor saúde cardiovascular, né? O que a levou a escolher essa área de atuação da cardiologia e quais tratamentos hoje nós temos para a obesidade, para esses pacientes que sofrem aí com esse mal do século, né? Olha, eu acho que estimular a saúde de qualquer forma que você faça é um bem para quem está do outro lado e vai receber isso. Então, o cardiologista, de muito tempo a gente vinha atuando somente ali na ponta, no extremo de já chegar o paciente com o desfecho, o paciente que já está hipertenso, que já tem uma coronariopatia, já teve um infarto, já está em grau de insuficiência cardíaca. Então, se a gente começar a atuar um pouquinho antes disso acontecer, quem sabe eu consigo prevenir de chegar aqui nessa ponta. Sim. O check-up hoje em dia é do cardiologista. O cardiologista, dentre as especialidades clínicas, é uma que recebe bastante paciente que vem para isso, para fazer check-up, para tentar prevenir de algum evento cardiovascular, às vezes assustado por um programa, por alguma coisa que viu na televisão, por um parente ou um amigo próximo que teve um evento, e ele chega aqui como para um check-up. Em boa parte dos casos, esse paciente tem alguma coisa ali que já está acontecendo ou que está sinalizando que vai acontecer, que eu consigo prevenir com orientação, com puxão de orelha, que eu dou bastante. Uhum. Então, e aí com isso eu consigo evitar que o evento evolua, que a doença evolua, né? A obesidade é uma epidemia que a gente vive hoje em dia. Boa parte dos jovens já vem em sobrepeso, né? Então, se o cardiologista atua nisso, com certeza, uma boa parte do trabalho que ele teria ali na frente está sendo evitado. Como que você enxerga a importância desse trabalho de conscientização, de incentivo a um novo estilo de vida, dados aos números, né, alarmantes, estatísticos que nós temos hoje? A gente sabe que aqui no Mato Grosso nós temos uma população altíssima, né, de obesos, de pessoas acima do peso, e isso muito nos preocupa, né? Como que você enxerga a importância de levar essa conscientização, essas informações para poder trazer aí esse novo estilo de vida para essas pessoas? É um problema de saúde pública. Se a gente for pensar a longo prazo, a obesidade ela onera todos os sistemas, desde o plano de saúde ao sistema público de saúde. Por quê? Porque esse paciente ele vai ter consequências. Ele vai ter um número maior de internações, seja por insuficiência cardíaca, por infarto subsequente, por crise de hipertensão, por complicações de diabetes, que podem terminar em cirurgias de alta complexidade. Então, a gente atuando aqui, pensando na parte financeira, eu consigo reduzir lá na frente. Sim. E na saúde mesmo, o evento, a qualidade de vida. O paciente, depois que já desenvolveu alguma dessas complicações, dessas situações, claro que cai a qualidade de vida. Não tem como a gente dizer que um paciente que está em grau de obesidade mórbida tem uma vida normal como a de um paciente que não está em sobrepeso. Ele tem dificuldade para brincar com o filho, para amarrar um sapato, é a poltrona, é o assento do avião que não está preparado. Alguns exames, a depender do peso do paciente, ele pode fazer. A gente não tem mesa para tomografia, para cateterismo, em todos os lugares que consiga colocar um obeso aí acima de determinada quantidade de peso. Então, atuar nisso, eu acho que é tentar voltar a dar qualidade de vida melhor para todas as pessoas. Perspectiva, né? De vida, né? Exatamente. Porque dentro de 5 anos aí, boa parte delas
provavelmente não vão estar com a gente. Com certeza. Ana, e assusta, né? Porque a gente vê uma população cada vez mais obesa, ambientes, né? Obesógenos que eles falam, né? Que ambientes que são propícios a isso. Eu não sei se aqui em Cuiabá, por conta do calor, né? Não temos aí muitas opções para refrescar, a pessoa acaba indo ali em busca da cervejinha. Não sei se isso também incentiva, mas é importante, assim, alertar em relação a essa qualidade de vida, porque a maioria das doenças cardiovasculares está ligada ao estilo de vida, não está? Sim. O sedentarismo, ele é a fonte de todo o resto, assim. É claro que aqui a gente está falando da regra. Sempre vai ter a exceção. Tem aquele vozinho que vai morrer com 80 anos, nunca fez uma atividade física na vida, era fumante, morre de acidente de carro. Tem. Mas essa é a exceção, não é a regra. Então a gente precisa entender a regra é o quê? Pelo sedentarismo, ele vai abrir portas para outras comorbidades, para todas as comorbidades. Então, a pressão alta pode vir daí, vai aumentar a resistência à insulina, que vai acabar desenvolvendo um diabetes. Colesterol, a gente tem uma maior quantidade de gordura circulante, então, consequentemente, junto com aquela pressão que está alterada, eu tenho uma maior facilidade para deposição de gordura nas artérias. Sim. O obeso ele é uma pessoa inflamada, eu tenho maior circulação de citocinas, hormônios pró-inflamatórios, a gente vai ter alteração no sistema renina-angiotensina-aldosterona, vai alterar a resistência vascular periférica, aumenta o volume circulante, aumenta a pressão. Então, tudo vai vir ali da questão de não se mexer. Por quê? É matemático. Se mais entra caloria e não sai nada, essa caloria vai se acumular de alguma A conta não vai fechar, né? Não tem como. E o que é considerado, assim, como que é definido a obesidade pela OMS? Pela Organização Mundial de Saúde, obesidade o cálculo para a gente definir vai ser baseado no índice de massa corpórea, que é o famoso IMC. Então, é um excesso de gordura corporal que leva essa pessoa a ter uma condição prejudicial à saúde. Sim. O IMC ele vai ser calculado com base no peso e na altura da pessoa. Entre 25 e 29,9 a gente está no estado de sobrepeso. Igual ou maior que 30 já está em obesidade, grau de obesidade. A gente tem grau 1, 2, 3, que 3 é a mórbida, né? Sim. Mas é uma conta que não vai levar em conta situações como massa muscular, que alguns vão ter a mais, mas é o mais comum para a gente fazer para classificar como obeso pelo OMS. E o que é considerado também atividade física regular? Porque eu sei que houve algumas atualizações pela OMS, né? E foram aí redefinidos alguns parâmetros, né? O que é considerado atividade física regular de acordo com a OMS? Atualmente, pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem como atividade física ideal 300 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana. O que é uma atividade física moderada? Se você quando você está correndo ou caminhando rápido, você consegue cantar uma música. Isso é considerado moderado. Então, 300 minutos de atividade moderada ou 150 de atividade física intensa. E 2 vezes na semana, exercício de força. Isso não estava antes na definição. Mas hoje a gente já sabe que o melhor dos mundos é a união desses 2 tipos de exercício. Não só o cardio, né, que é onde tem um gasto maior. Mas a musculação. Mas a musculação também é muito importante. Atua em situações, por exemplo, para o pré-diabetes. É muito importante a musculação, porque o músculo ele consegue utilizar a glicose, que está circulando em excesso no sangue, como fonte energética para o exercício. Inclusive, após o exercício, ele continua queimando alguma coisa ali. Então, para o pré-diabético, a musculação é essencial no tratamento aí. Perfeito, olha só. Como que a obesidade ela pode interferir na saúde do coração? De todas as formas, né, doutora? Como você quiser. Entupindo tudo, misericórdia. Mas assim, com a obesidade, a gente libera na circulação aí, a gente altera o metabolismo, inclusive a parte hormonal. Sim. Então, eu libero na circulação hormônios pró-inflamatórios, substâncias pró-inflamatórias como angiotensina, aldosterona. Isso vai alterar o mecanismo, os mecanismos fisiológicos que a gente tem, e com isso eu tenho, por exemplo, aumento de retenção hídrica. Aumenta o volume de sangue circulante, a tendência é que aumente a pressão. Sim.
atua esses hormônios, essas substâncias, elas atuam também na resistência vascular periférica. Se eu tenho resistência vascular periférica aumentada, o coração vai ter que fazer uma força maior para bombear o sangue para conseguir suprir de oxigênio todos os tecidos. Com isso, esse coração passa a treinar. O coração é um músculo. Uhum. Um músculo que treina, ele cresce. Então, eu posso ter hipertrofia ventricular ali por conta da obesidade. E chega um ponto que essa hipertrofia, ela se esgota e a gente começa a ter dilatação. Então, eu posso ter insuficiência cardíaca por conta desses mecanismos. Com tudo isso, eu tenho aumento da resistência à insulina. Uhum. A gente tem insulina circulando, mas por conta de toda essa situação aí, ela não consegue fazer o papel fundamental dela, que é tirar a glicose que está circulando no sangue e trazer para dentro da célula. Uhum. Então, essa glicose circulando, sem estar dentro da célula, o pâncreas entende que está faltando insulina. Com isso, ele aumenta a produção de insulina. Então, eu tenho uma resistência periférica. Eu tenho insulina, mas ela não está fazendo a função dela. Então, meu pâncreas está aqui trabalhando em velocidade máxima. Até que chega um ponto que ele não consegue suprir. Tá forçando tudo. Isso. E aí eu tenho um acúmulo maior ainda de glicose no sangue. É aí que a resistência insulínica vai se tornando pré-diabetes e diabetes. A gente tem alteração da produção de ácidos graxos pelo fígado. Aumenta. Com isso também vai aumentar a quantidade de gordura circulante, aumenta o LDL colesterol, que é a parte ruim do colesterol. Uhum. Numa veia inflamada, numa artéria inflamada, o que vai acontecer? É muito mais fácil disso aí se depositar e começar a formação de placas. Então, eu vou fazer aterosclerose, que vai terminar num infarto lá na frente. Fora que essa situação pró-inflamatória faz com que o paciente seja também uma situação pró-coagulante. Então, tem uma chance maior de fazer trombose, de formar coágulos, e aí é um cenário perfeito para o infarto. Meu, isso é uma cadeia. Falando assim, parece assustador, porque pensar a longo prazo é muito difícil. A gente não tá sentindo nada hoje. Uhum. Mas a sequência vai ser essa, muito provavelmente. Mas dá para reverter esse quadro, né, doutora? Com certeza. Se resolver, né, que quer viver uma nova vida, quer mudar de vida e se dar uma nova chance, né? Eu acho que nós temos que tomar essa decisão, né? Sim. Eu falo na minha casa mesmo. Eu tenho, meu esposo, ano passado tinha uma enfermidade, a gente curou essa enfermidade. Resolvemos mudar o estilo de vida. Eu já tinha um estilo de vida saudável, resolvi mudar. Meu filho veio de Barra do Garças para cá, também acima do peso. A gente, né, entrou nessa empreitada para perda de peso, mas de forma segura, de forma correta, né? Porque tudo que vai rápido volta rápido. Eu tento sempre explicar para o paciente que é uma mudança de estilo de vida. Sim. Não é dieta. Ninguém consegue viver em dieta eternamente. Ainda mais restrita demais, quantas dietas você já começou na vida e parou no meio do caminho? Eu não sei nem te dizer quantas vezes, porque toda segunda-feira amanhã eu não como doce mais. Segunda-feira em janeiro Cortei pão. Então você tem que fazer uma reeducação alimentar. Verdade. Você tem que adequar a sua vida para, por exemplo, para atividade física que você consegue fazer no momento. Uhum. Nada que for muito forçado vai conseguir durar. Não vai adiante. Eu falei, a gente tem que. É um esforço e uma luta, uma escolha diária. Uma escolha diária pela sua saúde. É fácil acordar às 5 horas da manhã todos os dias e treinar? Não, não é fácil. Era muito mais gostoso ficar dormindo um pouco mais. Mas é uma escolha que a gente faz, né? Que eu faço por mim. Como um tratamento, como uma prescrição de um medicamento que você vai tomar. Independente de você gostar ou não. É amargo esse comprimido. Mas você precisa. Então tem que fazer, não tem jeito. Muita coisa, tudo eu posso. Mas nem tudo convém fazer, né? Eu acho que você comentou que o start para vocês fazerem tudo isso em casa foi uma enfermidade do seu esposo. Uma enfermidade. Tem que ter um ponto ali. Um sinal de alerta para assim, chegou no limite, agora não tem como mais, a gente muda de vida. E eu acho que a atuação do médico nesse momento aí, o cardiologista, que como eu te disse, a gente recebe muito paciente que tá vindo pela primeira vez ao médico. Porque viu alguma coisa ali e ficou assustado, ou por que não? Porque muitos maridos vêm porque minha esposa barcou. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas aí a gente vai e descobre por que a esposa barcou. Então, o médico precisa aproveitar essa oportunidade para conscientizar essa pessoa. A gente tem escolha.
é uma pessoa lúcida, adulta, se souber de tudo que está por trás ali, e mesmo assim, Escolher fazer escolher, errado? tudo bem, vai voltar daqui a algum tempo. Mas acho que a gente não pode perder essa chance. Não. E eu falo que o paciente precisa sair do consultório preocupado. Ele não pode sair achando que tá tudo bem, que é uma dietinha, que é só fazer uma caminhadinha. Eu odeio os Senão não desespera, né? Senão não vai em busca, né? Parece que o brasileiro ele gosta de uma Se pressãozinha, ele né? não sair preocupado, pressão. eu não fiz o meu trabalho direito, Assim. sabe? Mas é a psicologia do brasileiro mesmo, né? Parece que só vai na pressão, né? Só quando não tem jeito mais. Quando não tem mais solução, aí a gente vai em busca de uma ajuda, de um auxílio, é desse jeito. A relação entre sono e saúde cardiovascular. A gente sabe que são os pilares, né? Que é a alimentação, a atividade física, né? Sim. E o sono, que é fundamental. O que caracteriza uma boa qualidade de sono, doutora Ana? Um sono restaurador é aquele onde o corpo consegue ter descanso. O corpo e a mente conseguem ter descanso. Por definição, precisa ter aí entre 7 e 9 horas em média de sono para que o corpo consiga restabelecer as funções. É durante o sono que a gente tem consolidação da memória, reparação celular, reparação do sistema emocional, né? É de 6 a 8 horas? De 7 a 9. 7 a 9. Mas isso vai variar de acordo com a fase da vida. Criança, bebê, precisa dormir um pouco mais. Do crescimento, né? Isso. Os idosos, ele tende a ficar satisfeito com um tempo menor de sono. Mas menos do que 6 horas é muito pouco provável que vai conseguir ter todo esse processo aí de uma maneira satisfatória. E doutora, existe um horário ideal para dormir e para acordar? Ou não tem isso também? Quem estuda sono diz o seguinte: o sono ele tem duas fases. A fase não REM e a fase REM. REM é Rapid Eye Movement, que é o movimento dos olhos. Então, a não REM é o inicial. Essa fase ela vai ser dividida em três estágios. O primeiro é um estágio mais rápido, que é a transição da vigília para o sono. É onde o corpo começa a descansar. O estágio 2 é onde a gente tem um sono mais profundo, que começa a ter a reparação ali desses sistemas que eu te falei. E no estágio 3, que é a fase que eles falam de ondas lentas, é onde a gente de fato tem consolidação de memória, reparação muscular, reparação tecidual, né? E em seguida vem a fase REM, que é onde a gente tem o descanso mais profundo do corpo, só que o cérebro está numa atividade intensa. Então é onde a gente sonha geralmente. E aí o que dizem é que a gente precisa durar... Esses ciclos aí, eles vão durar mais ou menos 90 minutos. Cada um. Isso. E a gente precisa repetir isso várias vezes durante a noite para ter um sono restaurador. E aí dizem que se a gente acordar, não pode ser nessa fase de sono mais profundo. A gente precisa acordar ou no início aqui, que eu tô acabando de me recuperar de um ciclo, ou já na fase do REM ali. Então, pra gente fazer as contas mais ou menos do horário para dormir, pra gente ter aí entre 6, 7 horas e meia, da hora que você dorme, da hora que você acorda, pra evitar que você acorde nessa fase de sono mais profundo. Você é aquela pessoa que acorda e ainda tá dormindo, assim. Sim, que acorda parece que não acordou, né? Isso. Só abre o olho, mas não acordou ainda. Essa orientação que passam em relação aos ciclos do sono. Perfeito. Como que a privação de sono ou distúrbios como apneia impactam o coração? Vamos evitar a privação do sono, a apneia, consumo excessivo de álcool, tudo vai interferir em alguma dessas fases. Então, se você não consegue atingir a fase de sono profundo, a fase que tem a reparação tecidual, vai ficar devendo. A apneia, ela interfere nisso. Você não consegue, porque quando você está ali no sono profundo, você faz a apneia, volta e acorda, você não consegue. Você interrompe o ciclo. Sim. Assim como o álcool. O álcool, a princípio, ele deixa um pouco mais longa essa fase inicial, mas depois, à medida que o seu corpo... E você fica meio sonolento. À medida que o corpo vai metabolizando, os metabólitos tendem a fazer com que a fase sono profundo dure menos. Então, não é um sono restaurador, não é um sono reparador. E com isso, vai ter interferência no
nos diversos sistemas do corpo, né? Em relação à apneia, a gente tem documentação de relação com pressão arterial, hipertensão arterial, por conta de apneia, arritmias, tem uma relação, fibrilação atrial pode ter bastante relação com a apneia do sono. Uhum. E aí vem toda aquela cadeia que tá por trás. Ai, uma série de problemas, né? Dicas para melhorar a qualidade de sono, né? Quais dicas a doutora deixaria para quem deseja ter um sono mais profundo, adequado, que consiga cumprir todas essas fases, né? Que tem esse sono reparador. Quais dicas você deixaria para quem está nos acompanhando em relação ao sono, doutora? Ter um planejamento já é alguma coisa. Uhum. E aí, de acordo com esse planejamento, a gente precisa tentar evitar o que vai interferir nisso. A gente sabe que telas são super estimulantes, então falam que pelo menos 1 hora antes do seu horário de dormir você evitar as telas. Então, o celular... A gente consegue fazer isso? Então, porque assim, eu falo que o celular ele para facilitar a nossa vida, facilita muito, né? Café, Coca-Cola, refrigerante. Cafeinados. Isso, substâncias energéticas estimulantes podem atrapalhar também o sono. Eu falo assim, a gente... É muito planejamento envolvido aí. Muito, doutora. Eu falo que o celular ele veio para facilitar a nossa vida, porque encurta caminhos, você tem acesso a pessoas de vários lugares do mundo, você consegue, ao invés de fazer uma ligação, uma simples mensagem, você resolve hoje várias coisas. Exames, né? Vocês veem exames pelo celular, então assim, facilitou muito. Em contrapartida, escravizou muito a gente, né? Porque aumentou muito as nossas demandas. Eu acho que é por isso que nós aumentou tanto os níveis de pessoas que não conseguem com insônia, pessoas que têm níveis de estresse altíssimos, que acabam desenvolvendo outras comorbidades mentais. Então, assim, é um mal necessário nos dias de hoje, mas eu acho que fugiu um pouco do controle, né, doutora? Total. Acho que prejudicou muito também a modernidade aí. Se você pensar em jovens... Poxa, eles não sabem o que é a Barça. Nunca pesquisaram uma enciclopédia da vida. Pois é, na minha época a gente comprava aqueles tantos de livros, chega era bonitinho viver na estante. Um estudante sentar numa biblioteca para estudar hoje é coisa totalmente do passado, é over. É tudo ali no celular, né? A inteligência artificial entrega tudo mastigado, né? Coisa simples, Paula, mudar o canal da televisão, a gente não levanta mais para ir lá. O celular, na verdade, você liga o ar-condicionado, você liga a TV, desliga. Tudo ligado tudo, no celular, automação. Então, contribui também para essa outra parte, para essa parte ruim. Uhum, certeza. Falando em estilo de vida saudável, né? Que mudanças simples você elencaria que fazem total diferença ao estilo de vida, né, ao combate à obesidade? Quais mudanças você elencaria, doutora, em relação ao estilo de vida? Aquilo que todo mundo já sabe de uma alimentação saudável, começar a praticar atividade física, ter boas noites de sono, não fumar, isso é o básico. Mas algumas coisas simples, algumas bobagens, por exemplo, se é um tanto ali aceitável de escadas, deixa o elevador, vai de escada. São escolhas, né? Isso. A alimentação, tenta aumentar, tenta ter uma alimentação um pouco mais normal, vamos dizer assim. Vamos deixar ultraprocessadas, vamos trocar a salsicha ali no pão, alguma coisa, por um frango, uma carne. Alimentos industrializados, que são ricos em sódios, em conservantes, tudo isso vai ter um impacto ruim sobre o nosso corpo, né? Uhum. Tem estudos mostrando, aplicado uma meta-análise em 2023, que pegou aí vários estudos, reuniu mais de 200 mil pacientes em vários estudos para analisar a relação entre passos que você dá durante o dia e saúde cardiovascular, e redução de risco cardiovascular. Uhum. Com isso, eles viram que... Aí tem aquele número mágico de 5, 10 mil, mas acima de 2.300, 2.600 passos, você já consegue ter algum benefício em relação à redução de morte por complicação cardiovascular. Uhum. Acima de 5.000 passos, ali você tem uma redução
ao redor de 40%, a depender da idade. Mas é uma coisa muito interessante que eles colocaram, que eles conseguiram ver, observar, eu estudo observacional, então tem que ter mais coisa para provar. Sim. Mas a cada 500 passos que você aumenta, você reduz em 7% o seu risco de morrer por doença do coração. Olha aí, gente, que dado 1.000 passos, 15% chance a menos de morrer por doença do coração. Eu tô falando de mortalidade por todas as causas. Mas é muito interessante, porque às vezes a gente fala, quando eu vou tentar inferir sobre a atividade física de um paciente no consultório. O que você faz? Qual que é o seu dia a dia? Você faz atividade física? Não, não faço. Ah, então você é sedentário. Mas, doutora, eu trabalho numa loja que tem escada de subir e descer aquilo ali 30, 40 vezes por dia. Seu corpo não reconhece como atividade física aquilo ali. Hoje a gente já sabe que sim. É uma vida ativa. Não posso dizer que o pedreiro, por exemplo, não tem uma vida sedentário. ativa. Ele não tem tempo por estar de Até fazer porque antigamente exercício. os homens do campo eram, assim, você via os homens que trabalhavam braçais, Isso. homens magros, né? E fortes, musculosos, porque faziam a atividade diária, já fazia parte do exercício físico. Não tinha academia naquela época, né? A depender do esforço que ele faz no trabalho dele, ele pode ter alterações no coração ali semelhante ao que a gente chama de coração de atleta. Verdade. Porque o esforço... Então, a gente tem que separar. É claro que estimular alguém a fazer exercício, além de andar 50 vezes subindo a escada dentro da loja, é essencial. Mas são situações que, se ela usasse a escada, ia ser muito pior. Se ela usasse o elevador, ia ser muito pior ali, até por não fazer o exercício. Vamos para um bate-bola rapidinho aqui? Bobeirinhas, vamos. Vamos para um bate-bola, perguntas curtas com respostinhas rápidas para a gente poder contextualizar o que foi dito hoje. Mas antes, quero te perguntar uma coisa. Você tem exemplos de pacientes que transformaram suas vidas com mudanças de hábitos? Tem. Deve ter vários, né, doutora? Graças a Deus tem. Às vezes alguns pacientes, assim, cada um vai se identificar com um tipo de médico. Sim. E existem vários tipos de abordagens dentre os Você se enquadra em que tipo? Eu sou terrorista. Aqui toca o terror mesmo. Eu tenho me policiado um pouco, porque nem todo mundo vai se simpatizar e vai se beneficiar disso. Sim. Então, eu tô conseguindo, assim, adaptar um pouco melhor de acordo com cada paciente. Mas tem uma paciente em especial, é uma senhora, assim, de 50 anos, vamos dizer, nem é senhora, né? Uma mulher aí, de 50 e poucos anos, que veio para isso daí desse check-up. Ela estava em sobrepeso, ela estava em grau de obesidade já, e ela achava que não tinha nada. E ela tinha muita coisa, ela estava em nível de pré-diabetes, ela estava em grau de hipertensão arterial, Meu senhor. colesterol lá em cima, esteatose hepática, que é gordura no fígado. E nossa, eu fui falando, comecei a falar e me empolguei a falar. Ela tava assim com a voz chorosa no consultório. Pensei, meu Deus, nunca mais eu volto. Ela volta e causei um traumatismo na cabeça dela. Causou um Não vai trauma querer ver horrível. médico, não vai querer ver médico tão cedo. E aí, depois de 3 meses, que foi o que eu pedi, eu sempre peço ao redor de 3 ou 4 meses, que é o que você tem de impacto sobre exames. Porque se eu peço para você voltar com 1 mês e você tá se esforçando, e os seus exames não têm uma melhora significativa, às vezes eu gero frustração. Então, de acordo com diretrizes, estudos, 3, 4 meses é um tempo para a gente avaliar. Para conseguir colher um resultado nesse período, né? E ela voltou outra. Eu não a reconheci quando ela entrou. Doutora, a senhora não lembra de mim? Falei, claro, porque a gente nunca, vou dizer, não, nunca vi. Eu falei que eu ia conseguir mudar e eu voltei para contar para a senhora que a senhora mudou a minha vida. Aí quem ficou chorosa nesse dia foi que graça. eu sou outra pessoa, eu durmo melhor, eu tô muito mais calma. Aí o marido lá, tá mesmo? Não deixa mentir. Então aquilo, eu fiquei muito feliz aquele dia. É bom. Porque é muito bacana você É viver fazer o isso por propósito alguém. de fato na vida do Isso. outro, né? Ela já não estava mais em sobrepeso, ela já estava aqui em sobrepeso, não mais em obesidade. E essa paciente voltou em 6 meses e agora ela está slim. Mundo fitness, como ela conseguiu. Exames normais e tendo uma qualidade de vida excelente. Sem grandes esforços, assim, da parte... Esforço não, sem intervenção grande da parte de medicamento, de milagres. É possível, né? É possível. Foi força de vontade. É possível. Isso. Não existe milagre, né? Eu falo assim, não existe milagre. A gente trabalha com suplementações e eu sempre falo assim, não existe fórmula secreta. Não existe um remédio, um medicamento que vai lá e vai fazer aquilo que você precisa fazer.
Então, assim, você pode até ter incentivos hoje no mercado farmacológico Sim. que vão acelerar esse processo. Mas se não houver uma mudança no seu estilo de vida, se não houver essas escolhas, você não vai conseguir perdurar, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Assim como não existe receita de bolo. Não existe. Uma fórmula que funcionou para mim, quando eu digo fórmula, não é fórmula da manipulada da farmácia. É a questão de prescrição de exercício. Sim. Às vezes o paciente está ali em estágio de hipertensão, está pré-hipertenso, eu preciso tratar para conseguir que ele faça atividade física e depois a gente consegue voltar atrás nesse processo. Medicamentos para emagrecer, tratamentos para emagrecer, eu sou super a favor. Se a pessoa não está conseguindo sozinha, eu acho que tem que buscar ajuda Um mesmo. empurrãozinho, né? Sim. Mas um empurrão, né, gente? Não é achar que a solução não é milagre. não é milagre. Não E vai ser a dura. solução. Se for uma coisa assim muito forçada, não vai durar aí. Não. A tendência é ter o rebote, inclusive, né? Que é pior. Pior. Vamos lá para o nosso bate-bola? Vamos. Um hábito que todos deveriam adotar. Atividade física. Diariamente, regularmente. O maior erro no estilo de vida moderno. O sedentarismo, talvez? Eu diria que o uso excessivo de celular também, né? Uso em Você tá excesso. dentro, né? É, É uma forma de estar sedentário, é perder tempo ali, horas e horas. verdade, verdade. Alimento que faz bem ao coração. Nossa. Tem tantos, né? Mas eu pontuaria peixe. Peixe. Principalmente aqueles que têm uma grande quantidade ali de antioxidante, ômega 3, salmão, sardinha. Uhum. Mas o peixe em geral é uma carne magra, né? Horas ideais de sono por noite. 7 a 8. Tô tirando por mim. Uma dica para começar uma mudança de vida. Aceitar o processo, aceitar o que está acontecendo, aceitar os diagnósticos. O fato de a gente negar uma doença, negar uma alteração, não quer dizer que ela vai desaparecer. Então, primeira coisa, entender o que está acontecendo, aceitar que está acontecendo e aí traçar um plano para resolver. Um mito sobre obesidade ou saúde cardiovascular. Sobre obesidade, um mito é que se meus exames estão normais, eu sou normal. Eu sou saudável. Sim. A romantização da obesidade que acontece por parte de alguns meios de comunicação hoje em dia, eu acho que isso é deletério, é danoso para a saúde. Porque uma coisa é você aceitar um corpo fora do padrão. Isso eu acho que realmente a gente precisa entender que não tem um padrão. Mas estar obeso, não é porque o teu lipidograma está normal hoje que ele vai continuar. Além do que, vai além. Além disso, vai além dos exames, né? Então, o mito é que tem como ser saudável aí por muito tempo. Isso não vai acontecer. A conta vai vir um número. E um mito sobre a saúde cardiovascular? Jovem não infarta. Infarta, gente. E parece que é mais grave, né? Vape é melhor que cigarro tradicional. Não, gente, não é. O malefício é o mesmo, né? Meu marido, tudo que ele vê de vapor, cigarro eletrônico, ele manda pros enteados, ele manda pros filhos. Ele manda porque a gente... Pra conscientizar, né? É uma forma da gente... A gente tem que terrorizar também. Eu falo porque eu fui uma jovem aterrorizada. Sim. Minha mãe, ela tocava o terror. Ela falava assim pra mim, se você experimentar droga, você vai virar igual aquele povo da Cracolândia. Então, assim, eu nunca tive coragem, já tive cara a cara com droga. Eu fui criada numa região periférica de São Paulo, mas eu nunca tive coragem de colocar na boca, de experimentar, porque eu achava que se eu experimentasse eu já ia viciar. Então nós temos que aplicar esse método muito meio terrorista, e eu vejo que os pais eram uma afrouxada, tipo assim, normalizaram demais as coisas, e é por isso que a gente está andando para um caminho assim muito obscuro e triste da nossa juventude. Eles estão sem limites, porque nós romantizamos muitas coisas que não eram normais na nossa época. Sim. Fumar na frente de um pai e de uma mãe era terrível. Eu tive uma mãe fumante de 30 anos que pedia pra me acender um cigarro pra ela no fogão. E eu nunca tive coragem. Já cigarro no bar da esquina, né? E eu nunca tive coragem de fumar, de pôr um cigarro, porque ela não aceitava. Então, assim, a gente tem que ser um pouco terrorista em casa também, né? Eu acho que o medo é bom. É bom. Quando você perde o medo, você começa a desandar em vários sentidos, vários setores, assim, várias Verdade. partes. O medo faz a gente acordar, né? Sim. O maior desafio como médica na sua área? Eu acho que é conscientizar
os pacientes sobre o benefício de não deixar a doença desenvolver. Tratar danos é diferente de prevenir, né? Com certeza. Prevenção ainda vale, ainda é o melhor remédio. O que te inspira todos os dias a ir trabalhar com saúde, a sair da sua casa, a dar o seu melhor para os seus pacientes? O que seria hoje a sua fonte de inspiração? São os meus pacientes que eu sei que eu consegui mudar a vida deles. Eu consegui ter um impacto positivo ali. Seja com um tratamento por diabetes, um tratamento por hipertensão. O paciente do marca-passo que achava que estava no fim da linha ali e de repente, depois que o coração voltou a ter o ritmo adequado, meus velhinhos acham que são garotão de novo, tá tudo jovem. Então, isso aí motiva, isso aí inspira. É claro. Nada paga esse preço, né? Não. De você poder ver o seu trabalho ali afetando, né? Diretamente a vida das pessoas, mudando, muito bom. impactando, né? E eu vejo isso com a recorrência do paciente, né? Eu peço para voltar, ele volta e alguns vêm ali um pouco bravo, um pouco com medo, porque sabe que eu vou brigar, que eu vou puxar a orelha. Como que você voltou com o exame pior? Mas aí, por outro lado, quando eles vêm e eles tiveram sucesso no plano, mas eles chegam tão cheios de si, assim, olha, doutora, tá vendo? A barriga não tem mais e tô fazendo isso e é muito legal. Isso daí eu acho que é satisfatório para qualquer médico. Bom demais. Doutora Ana Bárbara, muito bom recebê-la aqui. Já foi uma hora. Passa rápido. Falamos hoje sobre qualidade de vida, sobre sono, sobre obesidade, sobre mudança, né? Que são cruciais para o estilo de vida. Mas eu quero que você deixe um recado final para quem está nos acompanhando. Seja a terrorista que você é no seu consultório, olhando para aquela câmera ali. Não, aterrorizar. Pular terrorista florar agora. Tem que ser chacoalhar, doutora, quem tá ali precisando sair da zona de conforto. Eu convido todo mundo que está assistindo isso aqui hoje a pensar sobre tudo que a gente conversou aqui. Sobre o benefício de prevenir que certas situações se instalem na nossa vida. Alguns diagnósticos, de pressão alta, diabetes, um infarto, doença aterosclerótica, isso é para sempre. Você pode até conseguir regressão do quadro e tirar o remédio em alguns casos, que é o que todo mundo pensa que seria a cura. Mas não, você sempre vai viver ali numa linha muito tênue entre andar na linha e desandou, vai voltar tudo. Então, vamos considerar assim, fazer o mínimo possível para tentar evitar que as coisas aconteçam. E quem já está com o quadro instalado, aceitar o que está acontecendo e planejar uma forma de melhorar isso é bem melhor do que ficar se iludindo que vai ter milagre, que vai ter fórmula milagrosa, que vai ter uma maneira fácil. Não vai ser fácil. De maneira alguma isso vai ser fácil. Mas depois que tiver o sucesso, você vai ver que valeu a pena. E vale muito a pena. Doutora Ana Bárbara, para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, você que sempre traz muita informação, né? Eu falo que a informação só começa aqui, mas tem muito conteúdo nas redes sociais da doutora Ana Bárbara. Qual é o seu Instagram? doutora.anabarbaracardio. Você hoje atende onde aqui em Cuiabá? Eu atendo na Clínica Ictus, aqui no Bosque da Saúde. Pertinho. Isso. Muito bom recebê-la aqui, viu? Espero tê-la aqui mais vezes. As portas estão sempre abertas para trazer boa informação para quem nos acompanha aqui. E eu falo sempre gosto de te parabenizar por esse trabalho. Obrigada. Da população em geral. Obrigada. Porque eu acho que tem tanta gente veiculando, assim, fomentando informações falsas, fake news e ilusões. Tem muita gente vendendo ilusão por aí, que se todo mundo se preocupasse em levar um pouquinho de informação verdadeira que possa ter um impacto positivo na vida de quem está alcançar positivamente, né? Não é só a busca da audiência. Acho que inclusive médicos, assim, precisavam mais, assim, pessoas sérias, colegas que realmente querem, tem alguma coisa boa, verdadeira para passar, a gente tem que ter cautela. Que estimular, sim. E eu fico muito feliz. Isso é possível porque eu tenho um time engajado como vocês, né? Profissionais que são experts nas áreas de atuação, que vêm trazer com credibilidade, informação, para que esse canal se mantenha vivo, né? Então, graças a vocês que essas informações são possíveis. Eu sou apenas um instrumento aqui. Mas agradeço você, tá? Vocês que nos acompanharem em mais uma transmissão, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui.
ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar essa informação com amigos e familiares. Lembrando que esse conteúdo, assim como os demais que nós temos aqui no nosso canal, ficam anexados nessa plataforma. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, em mais um DrCast. Até lá!